O rio Eufrates é, sem sombra de dúvidas, um dos principais cursos de água do mundo, desempenhando um papel histórico central no surgimento e desenvolvimento de diversas civilizações antigas que são consideradas berços culturais de toda a humanidade. O maior exemplar disso talvez seja o Império Mesopotâmico, que inclusive tem esse nome que significa terra entre rios, em alusão ao Eufrates e ao rio Tigre, que está na margem oposta. Com uma impressionante extensão de 2.800 quilômetros, o rio Eufrates é a maior porção de água da Ásia, fomentando o crescimento e a fertilidade nas terras da região nos últimos 6.000 anos. Considerando as divisões territoriais modernas, ele surge na Turquia e passa pela Síria e pelo Iraque, antes de desaguar no Golfo Pérsico. Ele é a principal fonte de abastecimento destes países, além da Arábia Saudita. No entanto, uma transformação avassaladora está em curso. O rio Eufrates está perdendo seu tamanho, sua força, imponência e está secando. As consequências dessa perda para a região que depende de suas águas e para toda a humanidade são incalculáveis. Enquanto safras inteiras se perdem, animais morrem e pessoas ficam sem acesso à água potável para consumir. E autoridades e ambientalistas tentam chamar a atenção para a catástrofe que se seguirá, caso nada seja feito o mais rápido possível. No meio dessas preocupações, muitos ainda apontam para as antigas profecias de diferentes religiões que surgiram e versaram sobre o esplendor do Eufrates. Fique com a gente que eu te levo por um panorama a respeito do que realmente está acontecendo e o que poderia ser feito para evitar uma tragédia maior e, quem sabe, evitar o cumprimento de uma profecia apocalíptica. Ao longo da história, incontáveis comunidades se desenvolveram, cresceram e decaíram ao longo das margens do rio Eufrates. Esses assentamentos, é claro, levaram a alterações no curso do rio conforme seus recursos foram sendo explorados. Uma das primeiras civilizações indiscutivelmente prósperas a surgir nessa região foi a babilônica, que percebeu as potencialidades vindas do curso d'água e aproveitou seus atributos, demonstrando uma incrível habilidade para controlá-los e utilizá-los. A principal fonte do rio está nas montanhas orientais do que hoje é a Turquia. Lá, a neve se acumula durante o inverno, na primavera e início do verão, quando começa a derreter, provocando uma generosa inundação que percorre longas distâncias, alcançando as nações que se estabeleceram ali. À medida que seu nível subia através destas cheias, alagava amplamente suas margens, o que gerava uma abundância de vida que se desenvolvia em ciclos, o que essas civilizações perceberam e utilizaram ao seu favor. Durante milhares de anos, as populações que se estabeleceram ali aprenderam a depender desse fenômeno anual, entendendo que essas inundações eram presentes preciosos da natureza que faziam o rio funcionar na produção de uma linha de vida, nutrindo as plantações, mantendo o solo fértil e prosperando as comunidades. Hoje, o eco dessas civilizações ainda ressoam através dos costumes, das tradições e da cultura que aprenderam de seus antepassados. Mas os atuais recursos não lhes permitem seguir os mesmos passos e sustentar os antigos hábitos. Após o esplendor e a queda dessas sociedades clássicas, o Iraque se tornou a única nação dentro da bacia do Eufrates a demandar quantidades mais substanciais de água. E as pessoas de lá sabiam do valor dos recursos que tinham nas mãos, pois quem detivesse o controle do rio teria também a chave do poder para o domínio da região. Contudo, depois da Guerra de Independência da Turquia, foi estabelecido em 1923 o Tratado de Lausanne, que determinou que as águas do Eufrates fossem compartilhadas entre as nações pelas quais o rio passava. Então, cada país ergueu barragens para regular e distribuir o fluxo do rio, visando distribuir de forma justa os recursos para que nenhuma região os monopolizasse. Porém, como sabemos, resoluções históricas dessa magnitude nunca são tão simples.
ainda mais quando se trata de recursos tão valiosos e que abrangem áreas sensíveis que foram palco de disputas culturais ao longo de tanto tempo. Por isso, as tensões relacionadas ao uso e à distribuição da água permaneceram e se intensificaram ao longo dos anos, com cada parte exigindo ter um controle de uma porção cada vez maior. E com o agravamento dessas disputas e o crescente aumento populacional, o fluxo do rio diminuiu drasticamente ao longo dos anos. Só para termos uma ideia, a destinação de água para o Iraque foi de 15,3 quilômetros cúbicos para 9,4 entre 1973 e 1975. Uma redução de quase 40% em apenas 2 anos. E isso falando de quase 50 anos atrás. Esses conflitos foram escalonando, chegando próximo de estourar um conflito de proporções gigantescas quando o Iraque ameaçou bombardear uma represa na Síria para reaver seus recursos. Contudo, através da intervenção da Arábia Saudita e da então União Soviética, os ânimos foram apaziguados. Mas apesar desses esforços de resolução, os desafios inerentes à gestão do Eufrates permanecem e crescem cada dia mais. A busca obstinada por água, sem levar em consideração a conservação e os limites de reabastecimento natural do rio, finalmente conduziu o Eufrates a um estado crítico e sua grandeza e soberania são apenas parte da memória e de vestígios históricos de antigas civilizações. Assim, à medida que seu nível baixa ainda mais, as consequências para os povos que dependem dele ficam mais claras. Além dos danos catastróficos a longo prazo, que poderão atingir o planeta como um todo, a diminuição do fluxo do Eufrates já começa a provocar prejuízo nas atividades fundamentais da Turquia, Síria, Iraque e Arábia Saudita, como a agricultura, a pecuária, o consumo doméstico, entre outras necessidades. Noticiários do mundo inteiro vêm mostrando territórios inóspitos e aparentemente desérticos, onde antes habitavam os solos mais férteis conhecidos pelo homem. É claro que, como estamos vendo, muitas nações e milhões de pessoas dependem dos recursos hídricos do Eufrates e isto é inquestionável. Não se pode simplesmente pedir para que as pessoas deixem de consumir um elemento que é vital para a sua subsistência. Contudo, o que preocupa especialistas e ambientalistas é a ganância, o consumo exacerbado e principalmente inconsciente, que não prevê formas sustentáveis que utilizem o que é necessário, mas também que preservem e mantenham esse tesouro natural para as futuras gerações. O majestoso corpo do curso d'água, que era possível ver até mesmo do espaço, hoje não representa nem a sombra do que um dia já foi. E além desses prejuízos para as nações que estão ao seu redor e para todo o contexto histórico que ele representa, é preciso também alertar, é claro, para os danos ambientais que já estão em curso. A redução drástica do fluxo do Eufrates tem afetado profundamente a biodiversidade e o ecossistema que depende de suas águas. E, a menos que alternativas ou soluções sejam identificadas e postas em prática de forma imediata, os efeitos dessa degradação, como vimos, irão se estender para outras regiões que não são diretamente dependentes ou ligadas às margens do Eufrates, como demonstra os relatórios mais recentes da ONU sobre o caso. Outro resultado do desabastecimento do rio Eufrates é o deslocamento populacional. Milhões de pessoas afetadas que dependiam desses recursos para sobreviver não viram outra alternativa a não ser migrar para grandes centros em busca de novas oportunidades, mudando completamente seu estilo de vida e suas tradições com a necessidade de se adequar a esta nova realidade. E grande parte desse fenômeno pode ser observada no Iraque, em regiões onde o Eufrates se ramifica e se expandia, criando zonas conhecidas como marismas. Elas são uma espécie de pântano, mas com uma vegetação específica. Tem solo rico em minerais e recursos abundantes para pesca e outros tipos de extrativismo, dos quais muitas pessoas eram dependentes. Inclusive, essas pessoas formam um grupo bastante tradicional e conectado e são conhecidas como árabes dos pântanos. Tradicional aqui pode ser até um eufemismo, né? Pois alguns pesquisadores apontam a origem desse povo aos sumérios, uma das primeiras civilizações humanas que se tem notícia. Então, dá para ter uma noção de quanto tempo eles estão por ali,
conseguindo desenvolver uma relação harmônica com o seu meio. As principais atividades realizadas pelos árabes dos pântanos eram a criação de búfalos e o cultivo de arroz, cevada e trigo. Suas casas eram feitas de junco e erguidas nas ilhas que se formam nesse ecossistema. Para se locomover, eram utilizadas principalmente embarcações que tinham um casco especial mais raso, perfeitamente adaptadas para percorrer as águas dessas regiões pantanosas. Contudo, na década de 1990, os governantes, sob o comando de Saddam Hussein, passaram a drenar os marismas com o objetivo de minar as atividades dos árabes dos pântanos, que eram consideradas espíritos rebeldes pelo chefe político. A água que abastecia os pântanos foi desviada e a região próspera habitada desde os primórdios da civilização foi devastada e transformada em um terreno árido e desolado. Mas os marismas, que aparentemente haviam sido perdidos para sempre, ganharam um respiro com a nova administração do Iraque, que se estabeleceu depois da invasão americana em 2003. Este novo governo entendeu a importância cultural, histórica e natural da região e do povo que a habitava. E mesmo determinados a corrigir os erros do passado e barrar as drenagens e o desvio do fluxo que abastecia o local, com a secagem do Eufrates, principal afluente que sustentava os pântanos, o desafio é maior do que se imaginava. As drenagens que destruíram os marismas foram possíveis principalmente pela construção de barragens que armazenavam grandes quantidades de água e desviavam o fluxo para outras localidades. Por isso, especialistas apontam que a forma mais provável para a recuperação desse ecossistema seja a construção de novas comportas e destruição de outras, reorganizando o curso para reabastecer a região. Para superar os desafios físicos proporcionais à grandeza das obras de restauração que precisam ser feitas, é preciso uma enorme cooperação das autoridades governamentais e comunidades locais para que seja realmente viável. Um esforço que, como vimos, vale a pena pela importância inestimável da região em todos os sentidos, mas principalmente para aprendermos com a relação dos árabes dos pântanos com seu meio, uma conexão de respeito que preza pelo equilíbrio e se estende ao longo dos séculos. No decurso histórico ao longo dos séculos, como vimos, a importância do rio Eufrates não se resume apenas no nível natural, na sustentação e no equilíbrio de vários ecossistemas. Para nós humanos, sua relevância extrapola as barreiras da natureza e se engendra no âmago da nossa constituição cultural. Principalmente porque ele se estende por uma área extremamente valiosa e até sagrada para muitas religiões. Por isso, vamos passear por alguns conteúdos e profecias que versam sobre o rio e demonstram um conhecimento histórico das antigas civilizações ou de algo divino, para além das nossas compreensões. No livro de Gênesis, na Bíblia cristã, por exemplo, que relata a criação do mundo por Deus, o rio Eufrates é retratado como um dos 4 rios que fluem do Jardim do Éden, primeiro paraíso habitado pelos homens antes da concepção do pecado. Ele era uma fronteira demarcando a terra prometida a Abraão e seus descendentes. Avançando para o livro de Jeremias, a história fica ainda mais instigante, viu? O profeta judeu profetizou que a idolatria do povo daquela região faria com que os cursos d'água da Babilônia, principalmente do rio Eufrates, secassem. Ora, aqui estamos discorrendo especialmente sobre este rio, mas é possível perceber também quedas consideráveis do rio Tigre, que, como vimos, fica na mesma região e tem vital importância, assim como seu irmão. Estaria então essa profecia se concretizando? Calma, que não vai acabar por aí não, tá? No livro do Apocalipse, talvez o mais profético da obra sagrada cristã, o rio Eufrates também é mencionado. O apóstolo João, provável autor do livro em questão, menciona no capítulo 16 que um anjo derramaria sua tigela no grande rio, fazendo com que suas águas secassem, abrindo caminho para a vinda dos reis do Oriente. Mais adiante, a profecia destaca que, quando a tigela for derramada, a água do rio será rapidamente varrida,
provocando a seca completa. Agora, fazendo um paralelo aqui, essa tigela, uma espécie de cálice, não poderia ser comparada em termos modernos com as barragens que coletam, desviam, sugam e levam, em último caso, à secagem do rio? Ainda em Apocalipse, o capítulo 9, versículo 14, profere o seguinte: "E que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates." A profecia então sugere que esses anjos serão libertados debaixo do leito do rio, uma vez que este seque. E atualmente, as condições têm se alinhado para o cumprimento desta promessa. Finalmente, o livro prevê que um vasto exército do Oriente cruzará o rio, marcando um momento decisivo que sinaliza a batalha final entre o bem e o mal. Essa reunião de forças mundiais e divinas em uma região ou episódio conhecido como Armagedon é de suma importância, não só porque determina o fim dos tempos, mas porque pode ser vista em outras profecias de outras religiões. Gente, como dissemos, o rio Eufrates também está presente em uma região de bastante influência islâmica e, como não poderia ser diferente, aparece frequentemente em suas crenças e ensinamentos sobre o futuro, sendo mencionado inúmeras vezes nos escritos do Alcorão e nas advertências e lições do profeta Maomé. E aqui também se observam profecias que narram conflitos monumentais e definitivos que marcariam o fim dos tempos. Os ensinamentos islâmicos também falam de uma montanha de ouro puro oculta nas profundidades do rio Eufrates que será revelada, segundo os adeptos da religião, como um indicativo de que o fim se aproxima. Isso porque Maomé teria advertido que, dominados pela cobiça e pelo materialismo, a humanidade entraria em conflitos profundos que levariam ao seu colapso por não saber lidar com sua ganância. Bom, de toda forma, sendo as profundas mudanças no Eufrates consequências das ações humanas ou sinais que fazem parte de um plano cósmico maior, o fato é que sua história, de uma forma ou de outra, está intrinsecamente ligada com a própria história do nosso processo civilizatório. Conforme as águas do rio recuam, os segredos que até então estavam submersos são revelados. Vários artefatos considerados verdadeiros tesouros históricos que há muito estavam esquecidos vieram à tona, suscitando entusiasmo na comunidade científica e alimentando ainda mais a curiosidade e sede de desbravamento sobre o passado oculto do rio e, consequentemente, nas civilizações que o habitaram. A exploração desses sítios arqueológicos tem importância fundamental na revelação da cultura e das práticas de subsistência dos grandes impérios que prosperaram na região sem a necessidade de comprometer a sua existência, como a gente está fazendo agora. Precisamos aprender um pouco mais com elas, não é não? E juntamente com estas descobertas, vem também a necessidade de empreender esforços para estudar e preservar essas relíquias que são, acima de tudo, nosso patrimônio cultural e a melhor forma de compreender nossas origens. Essas escavações não têm revelado simplesmente objetos como jarros, ferramentas, documentos. São templos, cemitérios, cidades inteiras que carregam as formas que nos relacionamos com nós mesmos, nosso meio e até com o sagrado. E mais, para além desses aspectos culturais, essas ruínas nos ajudam a entender os aspectos geológicos do nosso planeta que nos permitem assegurar melhor o nosso futuro. Isso porque várias dessas evidências demonstraram como a região já foi afetada por desastres naturais como terremotos, nos acendendo alertas para nos precaver desses incidentes e não perecer da forma como já pode ter acontecido com tantas outras civilizações. Essa é uma das principais funções do avanço científico e tecnológico. Concorda? Um povo precisa conhecer o seu passado para poder viver melhor o seu futuro. Mas para isso é preciso abrir os olhos. Por mais que essas descobertas sejam inestimáveis, elas estão escancarando para nós o fato mais óbvio que está bem debaixo do nosso nariz.
O estado atual do rio Eufrates é alarmante e algo precisa ser feito imediatamente antes que seja tarde demais. O curso de água, que já sustentou as maiores civilizações, o berço da humanidade, hoje em dia sustenta apenas vestígios desse esplendor. Encontrar uma fonte que substitua os recursos que o Eufrates oferece é praticamente impossível. Por isso, talvez o caminho seja repensar as formas de produção de energias sustentáveis, liberar os represamentos feitos pelas barragens e deixar que eles sigam o seu curso natural. Além, é claro, aprender de uma vez por todas a lidar com o nosso meio e entender que os recursos naturais são limitados e não estarão sempre aqui à nossa disposição, não. Até a próxima.